E a sua altura, você é um cara alto, tem 1,91 m, a gente estava comentando aqui antes, né? Uhum. Isso te facilitou? Existe algum critério técnico? Pô, o cara é mais alto, ele vai levar vantagem aqui, ele é mais baixo, ele vai levar desvantagem aqui. Como é essa relação de altura no futevôlei? Como a maioria dos esportes, eu perco um pouco de agilidade, mas eu ganho no tamanho. Então, para atacar, o cara que é maior, para defender, ele ocupa um espaço maior na quadra, mas eu não sou nenhum craque, não. Os caras conseguem matar as bolas que o grandão também supostamente não tomaria, entendeu? Uhum. Eu tô mais na parte do business do que atleta, assim, mas eu brinco quando eu tenho alguém para me carregar, né, um cavalinho bom que a gente chama, aí eu sou craque. Agora, para ajudar alguém, não conta comigo. E voltando um pouco na história da Replay que você montou em São Paulo, e aí, como é que foi? Seu tio aceitou? Você abriu, começou a chamar a galera para jogar? Como é que foi? A gente fez uma quadra bem modesta, assim, a gente não queria gastar tanto dinheiro numa coisa que a gente não sabia. E eu tinha esses meus amigos do Guarujá, na época tinha uma dupla que era a mais vitoriosa, né, que se chamava o Belo e Vinícius, né, que são 2 amigos que a gente tem até hoje, e o Granado, que era o treinador deles. O Granado morava em São Vicente, o Belo morava em Santos, o Vinícius em Campinas. E eu falei pro meu tio, cara, eu não sei se esse esporte vai dar certo, isso em 2011, mas se a gente, além disso, a gente tentar criar uma escola. Às vezes o futevôlei, pode ser que as pessoas não queiram treinar o futevôlei, é um esporte que o cara quer ir na praia no final de semana jogar e that's it. Mas eu falei, cara, se a gente colocar o Belo, que é a altura, que ainda é o maior campeão da história, ele tem 9 títulos de campeonato mundial e 28 etapas de campeonato brasileiro. O Granado, que era o treinador da dupla mais vitoriosa, a gente tem uma quadra e a gente tem um cara que é considerado um dos maiores treinadores do mundo de futevôlei e o maior campeão de futevôlei da história. Para muitos ele é considerado o Pelé do futevôlei. Eu falei, se a gente faz uma escola com esse slogan, se o aluno não vem, a culpa já não é nossa, a culpa é do esporte, que as pessoas não têm interesse. Não conhece, né? E meu tio, como era eu chamo ele de professor Xavier, né? Falei, Granado, você é a teoria, você sempre deu aula de futevôlei. Belo, você é o atleta referência prática. E Giba, você é o cara do office. Então a gente cria um business e a gente vai colocar uma placa aqui, aprenda futevôlei com o maior da história. Se isso não atrair pessoas, a gente tenta ajustar. E se a gente vê que realmente não dá certo, a gente tem uma quadra de areia para fazer locação. O resumo da história é que em um ano a gente tinha 140 alunos. Hoje nós temos 7 unidades no Brasil. A nossa unidade matriz, que é essa, a gente pega o terreno do outro lado da rua, constrói mais 5 quadras de areia. Essa escola matriz está sold out com 500 alunos. Nossa! As outras 6 somando são mais 400 alunos. A de Orlando é a primeira internacional. Em 2 semanas nós temos 35 alunos em todos os esportes que a gente... Hoje é um complexo de esportes de areia. E acredito que, enfim, a gente quer chegar a 1.000 alunos, quer continuar com essa expansão internacional. Temos boas propostas de alguns lugares que nós estamos estudando, Lisboa, Madrid, Canadá. E é isso, seguir crescendo. Foi que foi. Mas como é que primeiro foi a ideia, então? Você já estava morando aqui em Orlando, partiu de você a ideia de abrir a Replay aqui, e como é que você fez esse processo? Eu explico isso tudo para eles e foi nessa transição de eu vir para os Estados Unidos, de eu vir embora para os Estados Unidos. Na verdade, eu vim embora em 2011. Eu ficava vindo... Assim, quando eu cheguei em Orlando, eu fiz uma ligação, eu lembro até hoje, no Nextel para minha mãe. Nextel? Nossa. Eu tava, assim, alucinada. Ela falou, meu filho, parece que você nunca saiu de casa. Eu me apaixonei por Orlando. Eu me apaixonei pelos Estados Unidos. E minha esposa estava grávida, eu falei, cara, eu vou tentar criar meu filho nos Estados Unidos. Eu quero o que eu tô vendo pro filho dos outros, pro meu. Eu quero essa tranquilidade da família americana para nós. Foi quando eu não vim para os Estados Unidos porque alguém me contratou para jogar futebol. Eu vim para os Estados Unidos porque eu queria vir para os Estados Unidos. E na Replay eu conheci um amigo, que é o Amaury, e falei para ele, cara, você estudou, jogou pela faculdade, jogou profissional, você pode me ajudar a ir para lá? Ele falou, claro. Aí assim que começou. Eu vim para um time... a princípio pequeno, né, que jogava um torneio pequeno chamado PDL, que era um torneio de verão de escola. Futebol normal. Né? Que só podiam jogar 3 jogadores acima de 23 anos. Ele falou, cara, ninguém vai te contratar pelo seu vídeo, vai lá e se mostra. Foi isso que eu fiz. Ele falou, o americano adora número, você tem que se mostrar, você tem que jogar, você tem que ter minutos, você tem que ter gols, você tem que ter assistência, você tem que ter defesa, o que tiver que ter num papel. E ele tem que te ver na frente dele. Aí eu falei, tá, eu vou arriscar, vou tentar. Eu vim pra cá, a gente tinha uma casa em Orlando. Enfim, foi assim que aconteceu. Quando acabou esse tryout, digamos assim, essa prova nesses times, eu tinha 3 possibilidades de times. E eu escolhi morar na Flórida, né? Nossa cultura, eu não falava inglês. E, enfim, eu sabia que a minha adaptação ia ser mais fácil. Meu primeiro contrato foi só de 6 meses. E aí, cara, deu bem certo, assim. Nosso time no primeiro ano
quando eu assinei no Strikers na época, o time não estava tão bem, a gente conseguiu quase fazer o playoff depois que eu chego, porque eu joguei só o fall season na segunda parte, no segundo ano a gente foi para a final, no terceiro ano no time do Canadá fomos para a final também. Então assim, a história dos Estados Unidos é bem legal quanto a jogador de futebol. E aí, nesse tempo que eu estou jogando futebol, eu saio do Brasil da Replay e meu tio, junto com os dois, mais o José Roberto, né, que era o sócio da parte do futebol, fazem a Replay ser o que é. Meu tio é uma pessoa muito séria, muito competente, tanto que em menos de um ano a Federação Paulista de Futebol convida ele para ser presidente. Então hoje ele é um cara que todo mundo respeita demais dentro do esporte no Brasil. E eu sabia que quando eu parasse de jogar futebol em Orlando, eu ia ter uma Replay. Então, um projeto que eu tenho estudado há quase 5 anos, procurando esse local, onde eu ia fazer, quanto isso me custaria. E, enfim, eu consegui encontrar um lugar que é a Ronaldo Academy, que já existia, que é um lugar muito bem localizado, uma estrutura de... desde a construção daquilo foram gastos $5 milhões para ter o prédio que eles têm, a quantidade de estacionamento que eles têm. Então, a Replay... Como é que chama? É na Ronaldo Academy? Isso, na Ronaldo Academy, R9 Academy. Então, eu tinha 2 projetos. Ou eu comprava uma área e construía uma Replay do zero, que isso me custaria muito mais dinheiro, eu acredito, do que como foi, ou eu associaria a minha marca, que hoje a gente considera uma marca grande, dentro do futebol, eu acredito que seja a maior do Brasil, dentro de um complexo de alguma coisa grande também. Então hoje a gente tem essa parceria, né? A gente não tem nenhuma parceria firmada em contrato, mas eu estou na mesma área, no mesmo terreno da Ronaldo Academy em Orlando. Até hoje as pessoas associam, passam lá, colocaram quadra de areia lá na Ronaldo. Eles acham que as quadras de areia ainda é da Ronaldo, mas é porque é uma coisa muito recente. Eles precisam entender que a Replay está dentro do complexo que também está a Ronaldo Academy. E é recente quanto? Recente 3 semanas. A gente fez... Olha só! a gente fez a primeira semana, 2 dias na semana de aula experimental. A gente chama a Replay não só de Replay Sports, aqui ela chama Replay Beach Sports. Quando ela vem para os Estados Unidos, ela vem com futevôlei, com beach voleibol e com beach tênis. Então, a gente fez na primeira semana aulas experimentais de futevôlei e de beach tênis. Não conseguimos fazer... de beach voleibol, perdão. Não conseguimos fazer o beach tênis porque um dos nossos professores quebrou o braço e o outro testou positivo para Covid. Então, a gente colocou em 2 dias, né, no beach voleibol. Isso é uma coisa que a gente tem que falar sobre, porque o coaching staff é o mais vitorioso do mundo. A gente vai chegar lá. A gente colocou, acho que 80 pessoas no primeiro dia e 70 pessoas no segundo. Nossa, isso com tudo isso acontecendo. Com tudo isso acontecendo. Tudo isso acontecendo na loucura do mundo, você ainda conseguiu botar 80 pessoas na primeira semana. Isso, para eles conhecerem, na verdade, o espaço. A gente foi postando muito sobre a obra, quando ficava pronto. Então, existia essa excitação de, cara, eu quero ir ver, eu quero saber como utilizando as redes sociais para isso. Exatamente. 3 semanas atrás, a gente estava lá, né? Foi, exatamente, pro evento que teve de MMA lá. Mas bacana, esses números são muito bons para o primeiro dia. Eu até ia voltar um pouquinho também no Brasil, seu primeiro ano você falou que fechou em 140 alunos. Isso para um esporte que não é tão volumoso, igual, obviamente, futebol, vôlei, basquete, isso é um número muito expressivo para o primeiro ano.